Se possível, né? Se possível aí, a gente vai ter essa aula, que é uma aula bem interessante, a gente vai falar um pouquinho de karma, de dharma, a gente vai falar de vários aspectos significativos, pelo menos eu, há 10 anos atrás, quando eu tive acesso a isso, eu fiquei meio assim, uau, como é que isso não, ninguém me falou isso na primeira série, gente, eu aqui dando cabeçada, né? Então a gente vai ter acesso a alguns conhecimentos interessantes. Então eu convido todos aí, todas, a, de uma certa maneira, se posicionarem de uma melhor maneira, né? Tendo a coluna um pouquinho mais alinhada, às vezes a gente está um pouco mais largado, né? No sofá ou alguma coisa assim. Se posicionar, tomar posse aqui um pouquinho do corpo, da respiração, se assentando, fechando seus olhos. E nesse primeiro momento, a gente traz uma respiração profunda e convidamos aí a todos aqueles que cuidam da sua jornada carinhosamente, amorosamente, a estarem conosco hoje. A, de alguma maneira, trabalhar auxiliando para que nós tenhamos clareza, discernimento, para tomar a melhor decisão das nossas vidas. E a gente vai fazer um exercício de visualização. Convido vocês a imaginar que na região da sua testa há uma luz. Imagine uma luz pulsando, uma luz brilhante. E essa luz tem um formato de uma esfera. No centro dessa esfera há um lindo diamante, uma joia genuína, brilhante, incomparável. Na região dos seus olhos também há um diamante luminoso. E ele é tão luminoso que é capaz de iluminar a sua vida, o seu caminho. Ele é capaz de iluminar as suas decisões, as suas percepções. E nesse instante, completamente iluminados, podemos transmutar a energia de todo o nosso ambiente, fazer uma mudança energética do local aonde estamos. Devagarzinho a gente vai piscando os olhos, retomando aqui a consciência do momento presente, nos conectando com o aqui e com o agora. Vamos retomando, piscando os nossos olhos, percebendo como estamos. Muito bem. Eu vou fazer um pedido para a Cecília. Cecília, escolha uma mensagem. Um, dois ou três. Vamos lá. Um. Essa daqui? Certo? Vamos lá, ó. A um aqui, vou ler para vocês, tá?
Coragem é fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para dúvidas. E essa mensagem aqui, eu vou colocar lá no grupo que a gente tem, que a gente vai, todo o material que a gente falar aqui na live, que a gente falar, eu vou colocar essa mensagem lá nesse grupo. Vou deixar o link dele aqui no chat também, para quem quiser poder ter acesso a essas informações de uma forma mais fácil, porque senão a gente tem que mandar mensagem para todos os grupos, e às vezes a gente nem tem o contato de vocês, né? Mas eu vou deixar o link aqui no chat e aí vou mandar essa mensagem. É uma mensagem bem diretiva. Coragem a fazer o que precisa ser feito. Não dê espaço para as dúvidas. Tem a ver com a nossa aula hoje, né? Uhum. Bom, boa noite a todos. Vou é, colocar já a apresentação para iniciarmos aqui com a parte cognitiva. Só vou fazer um ajuste aqui para colocar para apresentar. Aí, e agora sim. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre karma e dharma e o processo de evolução. É, Alguns filmes mostram, né, que quando você deixa o plano Terra, vai para o plano astral, você passa aí por um julgamento, às vezes, né? E aí você está vendo aí uma balança que aparece muitas vezes nos filmes, né? Da mitologia grega e também do Egito, que é o peso que eles vão dar para as suas ações de acordo com o seu processo de evolução e também para as coisas que você deixou de fazer de acordo com o seu processo de evolução. Vamos falar disso bastante aqui no dia de hoje. Bom, meu nome é José Roberto Gambero e junto com a Mislane, nós decidimos trabalhar a favor do conhecimento. E nós criamos uma escola de saberes que se chama Espaço AIM, né? AIM de Eu Sou. Na nossa escola, então, o nosso objetivo principal é que todos tenham informação e possam cuidar de si. Na nossa escola, nós temos cursos de Reiki. Para quem quer se aprofundar como terapeuta, nós temos um grupo de terapeuta, aprofundamento de Reiki. Nós fazemos um retiro anual, e esse retiro acontece em março. O tema desse ano é Ativando a Prosperidade. A Mislane dá aula de Hatha Yoga e de Yoga para os olhos, né? Quem não conhece essa técnica, depois conversa com ela. São um movimento, principalmente nos músculos dos olhos, para você melhorar a sua visão através de técnicas saudáveis. Com o conhecimento dela, com Wagner Borges, ela tem um workshop de chakras que nós fazemos 2 vezes ao ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo. Trabalhamos também com constelação familiar, somos consteladores, somos operadores da mesa de resgate de fractais da alma, é uma técnica, para quem não conhece, que acessa as energias negativas que você traz no seu corpo energético, quer seja dessa vida ou de outra vida. E essa técnica, então, ameniza essas linhas e dores que você traz através de uma bolha de amor incondicional e, obviamente, os mentores desse trabalho. E temos 3 cursos. O estudo das leis universais, que fala sobre as 7 leis universais, e o Kaivalya. O curso Poder de Criação da Mente, que nós tivemos uma turma há 15 dias atrás, a gente ensina a acessar a mente e ressignificar as crenças. E o Psicologia da Alma, que é baseado em orientações dos nossos mentores e estudo, né? Psicologia da Alma, então, vai acontecer uma turma em fevereiro. Bom, então, aí, apresentado isso, quero já falar para vocês que eu vou dar 3 aulas na sequência, em 3 quintas-feiras, como essa.
sempre às 20 horas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre evolução, karma e dharma. Semana que vem sobre o contrato encarnatório. E na outra semana o ponto de mutação, né? Quando você acerta o ponto de evolução, a sua vida fica mais leve, você muda, né? O ponto de mutação é para você entender o que é ser assertivo no processo de evolução. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a lei do karma, a lei da evolução, a lei da causa e efeito, a egrégora que trabalha no processo de encarnação, que são os senhores do karma, a lei da proporcionalidade. Nós vamos falar sobre karma e dharma coletivo. Entenda que nessa encarnação você tem as melhores condições dessa vida de aprender o que for necessário para o teu desenvolvimento espiritual, muito diferente de encarnações passadas. Por exemplo, numa encarnação atrás não tinha nem internet, né? Os estudos eram mais difíceis. E na próxima encarnação também não sabemos se vai ter, se o planeta ainda vai estar vivo. Dessa forma, então, não perca essa encarnação para conhecer o teu processo de evolução, senão você vai ter que voltar e passar pelas mesmas experiências. Esse é o nosso slogan aqui para que cada um entenda o seu processo de evolução. Bom, eu criei uma figura para exemplificar as 3 aulas que eu vou dar. Nessa figura a gente vai ver um pouquinho sobre o tema de hoje e até a última aula, que é o ponto de mutação. Então, essa figura, eu vou explicar ela em 1 minuto e meio, tá? No processo de criação, né, você foi gerado e ganhou vida lá no plano superior, você passou por diversos ensinamentos, diversas dimensões, até estar pronto para encarnar. Então, você deixa o plano espiritual e vem para o mundo terrestre. No mundo terrestre, você vem sem conhecer as informações do plano do mundo espiritual, e você tem uma trajetória de encarnar e desencarnar, que é conhecido como roda de Sansara, até você ir para o teu processo de ascensão e fazer a correção, que é levar para o plano superior as experiências aqui do mundo terrestre. Quando você chega, essa estrelinha amarela, no ponto mais distante do teu processo de criação, vem o despertar para a volta. Então, eu quero falar para você que até outro dia você tinha desenvolvimento somente material, talvez financeiro, e agora então vem o teu desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual, ele tem algumas fases, né? Essa é apenas a inicial, quando vem o despertar, até encarnar e desencarnar aqui na roda de Sansara, e você passar por diversos aprendizados e fazer a ascensão, que é a ida sem necessariamente voltar. Não precisa mais voltar se o teu processo, se você cumpriu a tua jornada de evolução. Então, aqui nessa jornada de evolução, que começa na iniciação e vai até a ascensão, tem alguns passos que a gente precisa entender para que a nossa evolução seja mais rápida e assertiva. Esse vai ser o tema aqui da aula de hoje. Basicamente, um momento que a gente se encontra para entender esses conceitos. Bom, começando então com a parte cognitiva, né? Karma é um conceito do hinduísmo, né, que é uma filosofia de 7.000 anos, aí, um pouquinho mais, que explica resultados de ações do passado, o qual cria um sistema de reação por todas as vidas reencarnadas de uma alma. Então, o karma nada mais é, nesse momento, que um conceito de reações daquilo que você viveu, tá? Bom, o karma, então, ele está baseado nas ações, palavras e pensamentos que você viveu numa vida, numa outra vida, e inclusive aquilo que você interfere na vida dos outros, né? Ações que outros realizam sob sua orientação também gera karma. Então, o karma é gerado através de pensamentos, ações e palavras e interferência que você faz numa vida de uma outra pessoa. Quando o ciclo de um renascimento chega ao fim, é dito que a pessoa alcançou o moksha, né? Que é a libertação da roda de Sansara. Então você encarna e desencarna, né? Passando pela roda de Sansara,
dentro do teu processo de evolução. O último passo de evolução é você dar o salto da roda de samsara e não ter que ficar mais encarnando, desencarnando, é quando você atinge o moksha, que um passo da tua ascensão. A roda de samsara, então, é uma roda da vida, onde você vai aprender aqui no plano terrestre e aprender no plano espiritual. Você sempre aprende do ponto que você parou, tá? Tanto lá em cima quanto aqui embaixo, você só ganha mais experiência, né? A roda de samsara, então, também é conhecida como a roda da vida, na qual todos os seres estão sujeitos ao movimento do nascimento e morte, né? Ela é um conceito budista que significa você passar por reinos de existência, né? E você ganhar a experiência de dores e prazeres. Na realidade, nós estamos presos no movimento de subir e descer, que é a roda de samsara, até a gente conseguir o ponto da nossa evolução, que é de acordo com os acordos espirituais que nós fazemos antes de encarnar, né? Mas, para que você comece a entender o que mais importante você precisa de evoluir aqui na matéria, ele está associado a sentimentos e emoções, né? Então, aqui nós temos relacionamentos com seres humanos, e são de sentimentos e emoções que a vida no plano Terra nos ensinará. Eu quero falar assim para você, então, que tem outras dimensões que se aprende outros ensinamentos, né? Tem dimensão que você vai desenvolver mais o mental, tem dimensão que você vai desenvolver mais o búdico, o átmico. Essa terceira dimensão é uma dimensão que a gente sente emoções e sentimentos, né? E assim, em conversa mediúnica, quando você conversa com um ser, né, do plano superior, lá não existe sentimentos. Então, a experiência de sentimentos e emoções é aqui no planeta Terra. Tudo chega, então, quando a Blavatsky ela vem do Oriente para o Ocidente, né? Ela estudou durante muitos anos no Tibete, e ela traz o conceito, então, hinduísmo de karma e dharma aqui para o Ocidente. Então, você imagina que lá na Índia, por exemplo, há 7.000 anos atrás, as pessoas já tinham conhecimento de karma, dharma, roda de samsara, que é isso que eu estou explicando agora, estamos aquecendo aqui os motores. Em 1850, a Blavatsky, então, ela vai para os Estados Unidos montar a primeira escola de teosofia dela, e ela traz aqui para o Ocidente os conceitos, então, de karma, dharma e roda de samsara. Só há um pouco mais aí de 100 anos atrás, 150 anos atrás aí que nós tivemos esses conhecimentos, né? Então a Blavatsky ela cria a escola de teosofia e ela traz os conceitos de karma, né? E de uma forma que nós possamos compreender, ela explica que karma é a lei da reação da causa e efeito, né? Ela trabalha como se fosse uma compensação, no qual a cada ação que você produz, ela gera uma reação. Então isso é karma, né? E que o karma ele não pune e nem recompensa. O karma simplesmente é o cumprimento de uma lei, a qual ela chama de causa e efeito, que de um modo infalível você vai receber através do seu merecimento que você plantou. Então, de uma forma mais simples, ela traz o conceito de karma. Então, o karma não é uma coisa ruim, né? Eu ouço as pessoas falarem assim: a minha família é kármica. Só que isso não é uma coisa ruim, né? Ah, aquela amizade que eu tenho é kármica. Isso também não é coisa ruim, né? Falar que você tem situações kármicas quer dizer o seguinte: eu preciso aprender alguma coisa que numa vida passada eu não consegui aprender. Então, karma é a oportunidade que você tem de aprender uma coisa que você não aprendeu numa vida passada, né? Então, o homem, dentro do processo de evolução dele, né, os mais espiritualizados conhecem algumas leis, as quais eu vou apresentar para vocês agora. Os menos preocupados, digamos assim, eles não entendem que há uma lógica, né, dentro do processo de evolução, porque eles desconhecem as leis que regem o processo de evolução. E aí muita gente quando alguma coisa dá errada na sua vida, acha que está sendo assim perseguido,
que alguém está descontando nele uma coisa que ele não fez, outros põem a culpa no destino. Então, de acordo assim com o ponto de vista hermético, né, o acaso e o destino, eles não existem, né? Tudo isso é suportado por leis. A gente vai ver várias leis agora. Então, a partir de agora, grava essa frase. Você é merecedor de tudo que você tem, você é merecedor de tudo que você recebe. Seja consciente ou inconsciente, nessa vida ou em outra vida, tudo que você tem foi você que escolheu ter, né? Ou porque você não aprendeu, né? Ou porque realmente você plantou aquilo e agora está colhendo. Então você é merecedor de tudo que você tem. Bom, uma das leis que eu quero trazer para vocês, ela tem o conceito hermético, é a lei da causa e efeito, né? A lei da causa e efeito é a sexta lei, dos princípios herméticos. Ela diz assim: não há causa sem efeito e nem efeito sem causa. O acaso não existe. Não existe acaso. Se você compra uma roupa e usa a roupa, foi a roupa que você escolheu, né? Então, o prato de comida, o óculos, a roupa que você veste, o marido, o emprego, o salário, o carro, foi tudo que você escolheu. E quando você reclama de alguma coisa, você esquece de lembrar que foi você que comprou, né? Então, graças a essa lei, é muito fácil de compreender as diferenças entre seres humanos que entendem a lei do merecimento, que é eu recebo o que eu plantei, causa e efeito, e você perceber, então, quem recebe mais e quem recebe menos. Quem recebe mais assertivo e quem reclama, né? Causa e efeito. Então, as pessoas que conhecem as leis usam essas leis a seu favor. O Hermetismo fala isso. Você é merecedor do que você tem. Lei da causa e efeito. Dá para mudar isso? Claro que dá. Claro que dá. É só você entender que o que você vai ter no futuro é o que você está fazendo hoje. Saúde, prosperidade, família, né? Bom, então, quem rege tudo isso daí, né? Quem rege tudo isso daí é uma egrégora, né? Essa egrégora é formada por mestres ascensionados, seres de luz, que são intitulados como senhores do karma. Os senhores do karma, eles são responsáveis por trabalhar no processo de encarnação, de reencarnação, de fazer os acordos espirituais, de fazer os contratos encarnatórios, de estar junto com o seu mentor. Então, toda vez que você vai passar por uma situação de encarnar ou desencarnar, tem uma egrégora lá em cima, muito alinhada, ajustada, para colocar cada um no seu lugar. Eu costumo falar assim nos cursos, você não se dá conta, né? Porque realmente falta conhecimento, mas o país que você nasceu, a cidade que você nasceu, tem muito a ver com a sua evolução espiritual. A família que você vem, as pessoas com as quais você se relaciona, tem muito a ver com a sua evolução espiritual. As pessoas que aparecem no teu caminho e te deixam magoada, irritada, né? Tem muito a ver com a sua evolução espiritual. Então, quando você entende a lógica do processo de evolução, você tem que entender por que que eu nasci nesse país, nessa cidade, morei nessa casa, casei com essa pessoa, tenho, você entende que tem uma organização por trás, né? São os senhores do karma, que junto com você decidiram o teu o melhor lugar e o melhor momento para você nascer. Eu também falo assim, sabe aquela pessoa que você não gosta muito, aquela cunhada, aquela sogra? Pois é, será que não foi você que combinou para um determinado momento ela aparecer na sua vida e falar alguma coisa para você despertar? Essas pessoas são chamadas de agente do destino, né? Os agentes do destino são as pessoas, as situações que aparecem para a gente despertar, e a maioria das vezes nós não entendemos a mensagem. Então, os senhores do karma é uma egrégora, uma entidade, ela não pode mudar o roteiro do teu processo de evolução, mas ela pode acelerar ou retardar alguma das leis de acordo com o seu comportamento, né? Existe uma lei que sempre está acima da lei do karma, né? É a lei da causa e efeito. Então, se você vem com o karma, por exemplo, de desenvolver aqui o perdão, a compaixão,
Dentro da lei da causa e efeito, você pode acelerar, por exemplo, todo esse processo kármico que você veio passar. Bom, é, a lei da evolução, então, ela está limitada à lei da causa e efeito, né? Acabei de falar para vocês. Se você tem alguma coisa que evoluir e teria que passar por um desgaste, por exemplo, de acordo com a causa e efeito, você pode minimizar o impacto da lei do karma. Então, por efeito do seu passado, caso tenha agido de modo que não mereça, surgirão forças limitadas que impedirão os seus proveitos, né? E o contrário também, né? O resultado de uma má ação é ganhar, digamos assim, um ponto negativo, e o resultado de uma boa ação é ganhar um ponto positivo. Agora, boa ação necessariamente não é para o outro, tá? A gente tem que entender que ser bonzinho, olha, eu não falei nada aqui que você tem que dar esmola no trânsito, prato de sopa de caridade, ir na missa todo dia. Isso não é evolução. Isso aí é evolução de acordo com o que o homem te ensinou. Eu estou trazendo conceitos espirituais de desenvolver a alma, tá? Bom, então, de acordo aqui com a lei da proporcionalidade, o homem que por alguma boa ação consiga ajudar a vida do seu semelhante, ele pode ficar certo de que será retribuído isso numa ocasião futura. Porém, se ele fizer o contrário, né, nós chamamos aqui de dissabor, você também receberá o sofrimento proporcional, né? Lembra da lei da causa e efeito. Você vai criando aí, quem conhece a técnica resgate de fractais, você vai criando os fractais que vão estar somados aí no teu corpo energético. Bom, além do karma individual, que são as lições que você tem que aprender, você vai trabalhar dentro de uma esfera de um karma coletivo. O karma coletivo, ele é criado junto com o teu karma individual, mas o karma coletivo, ele pode ser um karma de uma família, de uma nação ou de uma raça, né? Então, sabe aquela família que não conversa com a outra família? Sabe aquela família que fez um pacto e todo mundo vai fazer uma mesma coisa? Você pode ter um karma familiar também, e sempre, para melhorar a situação, você vai ter que ter uma família kármica, né? Se você não aprendeu o que tinha que aprender. Um karma de uma nação envolve, às vezes, guerra, né? Já a gente pode falar, por exemplo, de matança de índio, de escravos, né? Como ali o racial. Então, além do teu karma individual, que é o teu processo de evolução individual, lembra que eu falei? Ó, você nasceu no país certo, na cidade certa. Você tem que entender por que você veio para esse país, para essa cidade, com essas pessoas. Se lá em cima tem uma organização, não é por acaso que você veio nessa condição, né? Então, há karmas que também devem ser resolvidos numa nação, numa família. Você vai resolvendo os teus karmas, né? Através da sua evolução individual, porque também tem a evolução coletiva, né? A evolução coletiva, por exemplo, pode estar relacionada a karma ou não, mas a gente pode falar de conceitos, né, que todo mundo fala hoje, né? Cuidar do meio ambiente, biodiversidade, não poluição, não maltratar animais, não matar animais. Isso também faz parte da evolução coletiva, né? Quando o planeta inteiro, né, cuidar dos bichinhos, não poluir, ter produtos biodegradáveis, o planeta evolui também. Então, tem a sua evolução individual, a sua evolução coletiva. E tudo isso tem que estar no teu patamar. Você tem que saber de tudo isso para ser mais assertivo no teu processo de evolução, quando você for fazer lá o mapa da evolução. Bom, vimos bastante de karma, né? E dharma. Dharma também vem do hinduísmo. Ele se refere a obrigações, vocações e deveres. Para o indiano, é você trabalhar com justiça, harmonia e felicidade. Há pouco tempo atrás, então, eu aprendi bem diferente o conceito de Dharma na nossa viagem à Índia, né? Então, para o indiano, que foi aí que nasce o conceito de Dharma, Dharma é um dom
que você recebe. Dharma é aquilo que você sabe fazer de melhor. Então, assim como você vem com karmas, que são situações que você tem que passar para aprender algo diferente ou harmonizar, né, algum trauma do passado, isso é karma. O Dharma é o que de melhor você sabe fazer. Então, todos nós, quando a gente vem para essa vida, tem sempre uma coisa que você sabe fazer muito bem. Por exemplo, eu estou dando aula agora. Talvez o meu maior dharma nessa vida seja dar aula. O dom de levar conhecimento para as pessoas. Então, uma professora, né, o dharma dela é dar aula. Às vezes, uma dona de casa, ser cozinheira, né, é o dharma dela para levar comida. Quando você entender que aquilo que você faz de melhor deve ajudar a vida de outras pessoas, você está realizando o seu dharma. Eu quero dizer que você veio com uma estrelinha positiva, que é saber fazer algumas coisas bem feitas no teu processo de evolução e está usando ela em benefício da humanidade. Isso está dentro do teu contrato encarnatório. E isso está dentro da tua evolução. Então, já falei três coisas aqui. Dentro do teu processo de evolução, você tem que entender a lógica toda da onde você nasceu e as pessoas que você se relaciona, porque existe um grupo que determinou que é ali que você tem que estar, né? Então, o país, a cidade. As situações que você passa e não sabe lidar com ela, provavelmente é o que você tem que aprender como karma. E Dharma é o que você sabe fazer de melhor, é o seu dom, a sua vocação. Quando você faz isso para a vida, para ajudar outras pessoas, você ganha uma estrelinha no teu processo de evolução. Bom, então, não é só isso ainda, né? A mente do divino, ela, ela quer que todos nós tenhamos um equilíbrio entre a nossa evolução individual com a evolução coletiva, principalmente a planetária, para o planeta entrar em equilíbrio. Então, é a massa crítica, né? Todo mundo evoluindo, fazendo as coisas certinhas, reconciliando, usando os seus dharmas para o planeta evoluir. Para o planeta estar mais alinhado com o universo. Então, tem uma mente divina com um plano de evolução que vai do individual, né, ao familiar, ao racial, ao planetário, né? Tem tudo isso pronto, né? Para que a gente possa evoluir como um todo. Então, a gente evolui em pessoa, em família, em país, em planeta. Isso faz parte da mente divina, um processo de evolução, então seria uma das nossas metas, uma das metas do divino seria a evolução coletiva, né? É uma meta conectada, então, à mente divina. Olha só que interessante. Porém, a grande parte dos seres humanos, eles não sabem nem qual é a sua meta de evolução. Por isso, eles não têm nem ideia do plano de evolução divino que há, até mesmo para o planeta evoluir. Então, eles ficam perdidos no seu processo de evolução. Bom, até agora, então, você viu aqui, ó, o karma, simploriamente falando, é como se fosse a lei da causa e o efeito, e ela também é conhecida como a justiça divina, o karma, né? Não falha, porque é você mesmo quem planta o que você colhe. Ela está relacionada com o que você deve aprender para evoluir, enquanto o Dharma está relacionado ao seu merecimento. Também é conhecido como a sua missão de vida, o que você sabe fazer de melhor. Tanto cumprir o karma como trabalhar no seu Dharma fazem parte do seu processo de evolução. Se você está fazendo as reconciliações devidas de karma, está usando o que melhor você sabe fazer como Dharma, e não está indo em contra a grandes poluições ou matança, e com certeza você está cumprindo o seu contrato encarnatório para o seu plano de evolução. E na próxima aula eu vou falar sobre contrato encarnatório, até você chegar no ponto de mutação,
que é acertar aquilo que você mais tem que evoluir nessa vida. Às vezes, nessa vida, a gente tem que evoluir só um item, e a gente fica patinando uma vida inteira e brigando e discutindo e não entende o que você tem que evoluir. Quando você chega no teu ponto de evolução, que eu batizei aqui como ponto de mutação, a sua vida muda, porque você cumpriu aquilo que você precisava dentro do teu contrato encarnatório, dentro do teu plano de evolução. Aí todos os seres se alinham, te ajudam, vem prosperidade, você não precisa fazer mais força, né? É de acordo com o seu merecimento. Você tem que chegar no ponto de mutação. Bom, então, eu coloquei aqui, ó, como obter dharmas, né, e como você trabalhar nos seus karmas. O primeiro ponto, então, equilibrar, que você tem que equilibrar, eles estão nos seus relacionamentos, né? Lembra que esse aqui é um planeta onde você veio se relacionar e trabalhar nas linhas de sentimentos e emoções? Você tem que entender que nunca é o outro, é você. É você que fica triste, é você que fica magoada, não é o outro que te coloca nessa situação. Então, anota aí, o primeiro ponto que você vai ter que equilibrar são as suas linhas de relacionamentos, sentimentos e emoções. Então, mágoa, vingança, ciúmes, é tudo aquilo que você tem que aprender a lidar com essa situação. O segundo ponto, então, que você tem que entender está de acordo com a sua ancestralidade, né? Olha só, da onde eles vieram? Ah, vieram da Itália. Quando? Ah, vieram fugidos da guerra. O que que eles fizeram? Ah, foram morar no interior de São Paulo numa plantação. Para você entender o projeto kármico familiar que você tem, né? Uns vieram de tribos indígenas, como é o meu caso, outros vieram de escravos, outros vieram fugidos de guerra. É muito importante você reconciliar com a sua ancestralidade, porque senão o teu projeto de evolução ele fica partido, né? Eu quero ir numa direção e não sei se eu honro o que a minha ancestralidade fez. E aí o que acontece? Por amor e generosidade, você segue algum padrão aí da tua ancestralidade que você não sabe o que é e você não cumpre o acordo que você fez lá em cima. O terceiro ponto que você tem que observar do teu processo de evolução são os ciclos que se repetem. Ah, eu mudo de emprego e meu chefe não me valoriza. Ah, eu troco de marido e meu marido não dá atenção. Ah, eu trabalho em 2 empregos e não tenho dinheiro. Olha, tudo que se repete é você que está repetindo o ciclo. Então, ele não vai mudar se você não muda. Para de pôr a culpa no chefe, no marido, no zelador do prédio, no motorista do Uber que chega atrasado. Você tem que entender os ciclos que você está repetindo e você está patinando. O que que é ciclo que se repete? Você já vem em uma vida, passou por aquela situação, não conseguiu, aí vem na segunda vida, passa pela mesma situação, e aí vai ganhando força, e vem nessa vida e passa pela mesma situação. Então, observa, se alguma coisa repete na sua vida, né, principalmente esses ciclos, para que a gente possa fazer esse ajuste aí, esse alinhamento, né? Bom, e aí, quando você corrige os pontos mais importantes do teu processo de evolução, a sua vida muda, né? É como se você se libertasse, os caminhos se usam, os mestres, os mentores vão te ajudar, é outra coisa, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com meu mentor algumas vezes sobre o meu processo de evolução, e aí eu conto aqui no finalzinho, já estamos terminando a apresentação, que ele fala do meu processo de evolução e o que eu acredito que vocês têm que entender do processo de evolução de vocês também, tá bom? Então, começa a perceber aí as mágoas, padrões que você repete, crenças que você tem, né? Muitas crenças aí voltadas a dinheiro, a felicidade, a relacionamentos. É exatamente isso aí que tem que ser corrigido mentalmente. O outro segredo, né? Tudo é mental. Você vai fazer essas correções na tua mente. Bom, na próxima quinta-feira eu vou dar continuação a esse tema, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre o contrato encarnatório e na outra quinta eu vou falar sobre o ponto de mutação. O contrato encarnatório, então,
é o acordo que você fez, das situações que você teria que passar aqui na Terra, das pessoas que você teria que encontrar, sem ajuda espiritual. Então você está sozinho, sozinha, nessa assertiva aí do teu contrato encarnatório. E quando você começa a realizar os seus dharmas, que é aquilo que você vem como um dom para fazer, e todo mundo tem dharma, você vai começando a cumprir parte do seu contrato e vai tendo ajuda. Então você precisa curar da miopia, né, de não conseguir fazer essa leitura. Bom, como é que eu cheguei em toda essa conclusão aí? Eu também, como você, tive ciclos na minha vida que eu repeti, né? Eu repetia ciclos. Eu, durante um bom tempo, não entendia meu problema de ancestralidade, e eu já comecei falando para vocês que a minha descendência é indígena, assim como eu posso falar que eu tive 4 irmãs, uma faleceu e eu tenho 3 vivas, e quando me perguntava, eu falava que tinha 3 irmãs, ou seja, eu estava excluindo uma irmã da minha linhagem. Hoje eu falo que eu tenho 4 irmãs, uma faleceu e 3 estão vivas. Então você tem que entender a tua linguagem, o teu comportamento. O primeiro slide falava assim, né? O karma é gerado de ações e pensamentos. Então eu comecei a entender um pouquinho da minha ancestralidade que eu tinha que honrar, dos ciclos que eu estava repetindo, e fui mudando o meu padrão. Quando eu mudei o meu padrão, eu tive uma ajuda espiritual assim muito grande. Eu tive contato com o meu mentor e ele me permitiu perguntar, isso aconteceram várias vezes, o que eu quisesse saber. E assim, de acordo com a minha curiosidade, eu não perguntei tudo, né? Porque foi um choque muito grande e eu não tenho mediunidade para entrar em contato com ele. Sempre vem uma pessoa e fala assim: o seu mentor quer falar com você. E, e numa das vezes ele falou assim: olha, eu apareci agora porque você cumpriu a primeira parte do teu acordo espiritual. Então agora você está pronto para desenvolver a segunda parte. A primeira parte era um desenvolvimento físico, financeiro, relacionamento, e a segunda parte agora era a minha vida espiritual. E eu vou estar do teu lado, te ajudando nessa vida espiritual. E aí eu comecei a perguntar para ele por que ele tinha aparecido agora, e ele contou o que eu fui fazendo no meu projeto Terra, no meu projeto de encarnação, o que eu fui fazendo que me ajudou e o que não me ajudou. E, de acordo com o meu contrato encarnatório, ele aparecia quando eu tomasse uma ação. Então, a partir desse contato que eu tive com ele, eu passei a estudar muito, né? Como eu falei com vocês, e criei essas aulas, né? São aulas para falar sobre evolução, encarnação, contrato encarnatório, e também criei um curso. O curso se chama A Psicologia da Alma. E aí eu ensino pessoas online, aqui sempre, tenho vídeos no YouTube, aqueles que quiserem entrar já nessa jornada de conhecimento, esse material é gratuito e daqui a pouquinho vocês vão poder conversar comigo aqui. Agora, aqueles que quiserem se aprofundar, né, eu passo esses ensinamentos em um dia e meio. Um dia e meio é um sábado e meio, domingo, sobre o processo de evolução. Eu ensino as pessoas a fazerem o seu mural da evolução, entender o que está travando aqui no planeta Terra, né? É uma jornada que eu faço em um dia e meio. Eu levei 30 anos para chegar nesse conhecimento onde o processo de evolução é uma lógica, né? Se você entender, você consegue tê-lo de uma forma assertiva. E eu ensino aulas aqui para quem quiser conhecer esse método e quem quiser se aprofundar e fazer o seu mapa, eu ensino em um dia e meio. Então, você tem o seu tempo. Você pode levar o tempo que eu levei para conhecer o seu processo ou pode aprender um pouquinho aqui comigo. Para que você entenda, eu estruturo esse conhecimento em 4 pilares. Primeiro, você tem que entender que tudo é mental. Você vai fazer todas as transformações primeiro na sua mente. Vai ter que mudar as suas crenças, os seus padrões que você repete,
a mente vai começar a ressignificar tudo isso daí. Depois você vai ter que entender o seu grau de maturidade espiritual. Então, nós vamos trazer um mapa de fases aonde você vai analisar seu comportamento, ou seja, se é de adulto, se é de ancião, se você tem o comportamento adequado à sua idade cronológica, para que a gente possa entender onde estão as travas da evolução espiritual. Dentro do processo de evolução, nós vamos trazer aqui as armadilhas, as dicas, as chaves que você não nota e acontece todo dia na sua vida, para que você possa ter o seu despertar e entender o processo de conexão espiritual através da mente. E no final você vai sair de lá com as informações para fazer o seu mapa da evolução, né? O que eu tenho que melhorar, que fazer, que mentalizar para que o meu processo de evolução seja mais assertivo. Se você quer vir comigo nessa jornada, ela vai acontecer dia 17 e 18 de fevereiro. Eu acho que hoje é 1 de fevereiro, né? Então, daqui a 17 dias. Esse curso é presencial em São Paulo, no IEC, para quem conhece lá o Instituto, e online também. Eu faço uma turma por ano só, e você sai de lá conhecendo a tua maturidade espiritual e se o teu comportamento está de acordo com a tua idade cronológica também. E aí, quando você entende e corrige esses passos da tua evolução, a tua vida fica mais assertiva. Bom, eu vou deixar aqui esse convite para a gente conversar um pouquinho aqui dessa introdução que eu dei sobre karma, dharma, e quero ouvir de você aí o que mais chamou a atenção desse conceito aí que eu trouxe. O que você não sabia e aí despertou um pouquinho. E quem quiser fazer pergunta também pode fazer. Não precisam ter vergonha, hein? Pode falar, Pri. Eu tenho uma pergunta, em relação à família, né? Toda vez que meu irmão ele fala algo negativo a respeito da família, principalmente da parte do meu pai, né? E da minha mãe também, é dos dois lados. Eu fico profundamente magoada, eu fico triste. É como se alguém tivesse apunhalando o meu coração. É dessa forma que eu sinto. E eu queria saber se o que eu tenho que fazer é respeitar a decisão do meu irmão, porque eu já tentei falar várias vezes, e eu vejo que é a mesma coisa de estar falando com a parede, ou realmente não ter nenhuma reação mesmo, porque isso é algo É, que já vem de muitos anos. o processo do teu irmão é do teu irmão. Você não pode interferir. Se você interferir nas decisões dele, ele entendendo que houve uma interferência, você pode ganhar um karma, né? Então, o processo do teu irmão é do teu irmão. Você não deve entrar na frequência, na vibração dessa negatividade. O teu processo com a tua mãe é um, o processo dele é outro. Mas se isso te incomoda é porque você tem que limpar algumas linhas com seu irmão. Se isso tivesse resolvido, isso não lhe incomodava. Então você tem que fazer um trabalho mental de limpeza das linhas de relacionamento entre você e o seu irmão, e entender que isso te incomoda. Se isso te incomoda, você precisa resolver essa situação com o seu irmão. O teu problema não é com a sua mãe, é com o seu irmão. Tá certo. A sua Obrigada, mãe, Roberto. constelação familiar fala assim: a sua mãe chegou primeiro. Ela é grande e você é pequeno. Uma das leis da constelação é que o filho não pode tomar a dor da mãe. Você está rompendo a hierarquia. A mãe é Ah, maior, você é menor. Mas tem que saber lidar com a situação, né? É claro que com a mãe a gente ama, acolhe, ajuda. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do processo espiritual. O processo espiritual é teu irmão tem que fazer um ajuste com a tua mãe e tu tem que fazer um ajuste com o teu irmão. beleza, Roberto. É Gratidão. lógica, é lógica. Quem mais quer perguntar? Aproveita que temos uns minutos aí.
que que você não sabia do que eu falei aqui hoje? O que que impactou, que você falou assim, caramba, nem imaginava? O que que você vai levar para mudar no seu processo de evolução com a aula de hoje? O que que eu falei e você não sabia? Abre o microfone aí e fala para a gente conversar um pouquinho. Aproveitem, hein? Roberto, eu achei interessante. Eu até anotei aqui que você falou sobre os senhores do karma, né? Você disse assim, eles não podem mudar o efeito de um pensamento. Eu achei isso fantástico. E se eu entendi bem, olha a responsabilidade que a gente tem, porque a gente vai criando a nossa realidade, né? Com o mental, com o nosso pensamento. Então, isso para mim eu achei muito interessante, né? Que eles podem apressar ou retardar a lei e decidir a maneira que você será afetado. Mas mudar o que você pensou, o que você decidiu mentalmente, eles não podem. É isso mesmo? Eu entendi É corretamente? isso mesmo. Você vem. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem uma minissérie nacional que se chama Ângelos. Ângelos, né? Nota aí. É brasileira, né? São os anjos que ficam ao nosso lado. E é exatamente isso daí, André. Ele não pode interferir. Então, assim, a mulher vai atravessar a rua e pode ser atropelada, a outra está com a panela no fogão e daqui a pouco vai ferver, vai cair para fora. E o anjo fica do teu lado, assim, apavorado, porque ele não pode intervir no teu pensamento. Eu não vou contar o que eles fazem, porque daí você fica curioso e vê essa série. Mas é assim. Nós vimos isso na aula de terça passada, Andréia. Ao nosso lado existe um grupo de seres que, de acordo com a missão de vida deles, é nos auxiliar. Então, você tem mentores, anjos, amparadores, tem uma série, né? Estamos cercados aqui dessa energia boa. E eles não podem interferir uma vírgula se você não pedir. Eles estão quebrando a lei do livre-arbítrio. Só que quando você pede, tem que saber pedir, porque assim as palavras têm força e elas vão ressoar no universo durante uma eternidade. Então, o que você pede hoje, você pode receber, inclusive, na outra vida, né? Então, tem que saber pedir direitinho, mas eles não podem interferir. Mas você pode pedir. Olha, entendeu? Esse aí é um dos segredos que a gente ensina no curso, né? Como você pedir. Uhum. Tá certo, obrigada, viu? Quem mais? Cecília, Joana, vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, como é que foi receber essas informações? O que que chamou a atenção aí? Ah, sobre karma e dharma, né? Muito interessante. Quer dizer, a gente já sabe alguma coisa, né? Mas você esclareceu bem, então é bem interessante, né? Então agora já começa a fazer os seus ajustes aí, hein? Ainda dá tempo, hein? Ainda dá tempo de corrigir para essa vida, hein? É, precisa, né? Obrigado, Roberto. E é bem interessante. Quando a gente tem uma das aulas da imersão, que a gente vai fazer o mapa do ego, né? Na verdade, é um mapa de maturidade, né? A idade cronológica ajustada à nossa idade espiritual, né? E aí a gente depara com várias situações e a gente começa a fazer uma revisão mesmo todos esses aspectos. E ali já sai meio que um extrato do que está faltando eu fazer um movimento para mudar, para ser mais assertivo, assim, né? Aí tem coisas que a gente não quer olhar muito, tem outras que a gente quer, tem outras que a gente acha que a gente que é a vítima, e aí a gente entende que nem tanto. E é muito interessante a gente ver o processo, né? Tem alguns alunos que participaram já aqui com a gente. E é muito interessante a gente revisitar isso e reformular e dar passinhos, ainda que pequenos, mas no rumo certo, assim, né? Isso é bem interessante. Então, E vocês já vocês que já pensaram? fizeram.
essa jornada aí anteriormente, aí do Psicologia da Alma, estão convidadas para fazer de novo. Uhum, Vocês conhecem como funciona aqui, né? A contribuição é uhum, só de 10% do valor e pode fazer a uhum. jornada de novo para revisar o mural de vocês. E é bem interessante mesmo, porque a gente entende que é um processo de evolução contínua, né? E daí a gente cria formas e meios de as pessoas revisitarem, reverem, reformularem, porque às vezes nem a gente é o mesmo, né? Quando a gente recebe uma informação, e nem a informação que chega ela está diferente, né? A vida mudou, a gente mudou, né? Então é bem importante. Mas é importante a gente começar. Não importa onde a gente quer ir. O primeiro passo sempre é o primeiro passo. Então, isso é bem interessante de ver esse movimento, né? Mas eu queria saber se tem algum corajoso que quer fazer o seu mural da evolução, ou prefere não conhecê-lo, né? Tem algum corajoso aí que quer conhecer seu processo de evolução. Tem alguém aqui que gostaria de evoluir espiritualmente nessa jornada? Sim, Não ouvi. Acho que sim, Com certeza, né? Eu então. também. Então aí vocês têm que. Eu deixei aqui as 4 dicas, né? Nos relacionamentos, vocês têm que ver a parte de sentimentos e emoções, o que tira você do sério. Eu falei para você que você tem que trabalhar numa linha de ancestralidade, né? Para entender o teu karma coletivo ou familiar. E falei para você de crenças limitantes que te bloqueiam essa evolução, né? Eu convido vocês a fazerem essa reflexão, mas se você quiser se aprofundar, daqui a 15 dias, hein? Eu faço isso só uma vez por ano. Estou te convidando para daqui a 15 dias. O conhecimento meu de 30 anos você vai aprender em um dia e meio. Pode falar, Ana Lu. Tudo bom, Roberto? Peraí, Tudo bom. então tá bom. Sobre essa questão que você falou da ancestralidade, Uhum. é, o quanto que a gente tem que conhecer a história, o quanto isso é relevante nesse processo. Se você não tiver ferramenta, como é que faz isso? Então, é assim, ó. Vamos nesse momento nos colocar pequeno, porque se você olhar para trás, você já fez a conta de algum dia quantas pessoas tiveram que existir para você ter vida? Você tem ideia, não? Já fez Acho que a Irene falou dessa conta uma vez, e eu esqueci o número de gerações anteriores, né? Até chegar É, no ano 1, é. mas esqueci o Então, número. então assim, você tem uma responsabilidade aonde, vou chamar centenas de pessoas tiveram que vir antes de você para você ter vida e executar o teu papel espiritual, inclusive. Se você não está honrando o teu contrato encarnatório, você está desrespeitando centenas de pessoas que vieram antes de você. Então, assim, eu vou falar de uma forma bem simplória, o que é mais conhecido, né? Primeiro, você tem que tomar o seu papel. E o seu papel, nesse momento, se está falando de ancestralidade, é filha ou neta, né? Honrando quem chegou primeiro. E em reverência, não trazer as dores da tua ancestralidade, as quais você não conhece. Porque a gente, por amor e generosidade, nós carregamos, por exemplo, sofrimentos e mágoa de uma transgeração. Então, talvez você não saiba, mas você pode estar trazendo as dores das mulheres da tua ancestralidade. Ou, Sim, na prática, sim, inclusive. No meu então, eu nem caso, sei, eu né, por sou. exemplo. Enfim, vocês É, cuidam de mim, vocês sabem bastante, né? Então, é aí que eu queria chegar, né? Como a gente descobre, como a gente vai a fundo.
a gente tem que juntar outras ferramentas nesse processo. Que eu vou lá, faço curso com você, eu vou fazer o mapa, eu vou fazer uma série de coisas, mas tem lacunas, não tem? Tem. E aí, Para então, eu ganhar com essa consciência. é, você vai ter que começar a entender o teu processo e trazer as orações de perdão para a tua ancestralidade, né? Vou fazer uma rápida aqui só para você entender. E no começo você começa a falar, depois você começa a visualizar, né? E essa aula vai ficar gravada, depois você assiste de novo, aí vai estar. Você traz assim, né? Pai, mãe, avós, bisavós, sinto muito se deixei de fazer algo que deveria ter feito. Eu não me lembrava. Sei que vocês são grandes e eu sou pequeno. E atualmente, né, com a minha atual consciência, eu não posso trazer as dores da minha geração, né? Os excluídos, todo o sofrimento, as mágoas que vocês tiveram. Então, dessa forma, me colocando de forma honrosa e respeitosa, eu deixo com vocês o que é de vocês e trago comigo apenas o que é meu. Vocês são grandes, eu sou pequeno. Vocês vão saber lidar com essa situação. Essa situação esteve no meu campo sistêmico durante muito tempo. Eu não sabia como agir, mas hoje eu sou grande, eu sou forte, e de uma forma inteligente eu deixo com vocês. Trago comigo no meu coração, no fundo do meu coração, tudo que eu aprendi com a minha ancestralidade, mas eu não posso mais carregar isso para a minha vida. Eu tenho hoje uma outra vida. E aí você vai ter que aprender a lidar, né, de acordo com a crença que você está repetindo, ou com o padrão que você traz da tua ancestralidade. Você vai ter que começar a colocar essas orações diárias e visualizar. E assim, eu só não vou garantir, porque eu podia te trazer pelo menos 10 depoimentos de aluno, mas os seus avós vão começar a vir no sonho, entendeu? Essas Sim, sim. situações vão começar a ser curadas. A gente ensina, então, esses métodos. Entendido. Tá bom. Porque quando a gente fala, talvez para algumas pessoas, eu fiz o tratamento com a Mislane, né? Estou fazendo várias questões dos fractais e tal, e realmente fazendo Ho'oponopono, que é uma das formas, né, de cura. Eu tive vários sonhos, de fato, muitas revelações muito importantes. E mas eu queria fazer essa pergunta mesmo para trazer mais tangibilidade, porque fala ancestralidade, parece até que a gente tem que conhecer, ter consciência, e às vezes você consegue tratar ainda que você não tenha essa memória ou esse saber Uhum. tácito, né? Assim, alguém tenha te contado que a sua avó passou tal situação. Então, numa constelação que eu fiz também, eu tive o dilema de uma situação que eu vivia, que na verdade estava lá na minha avó, né? Sei lá, perda de 14 filhos, enfim, durante a vida dela. Enfim, coisas que minha mãe carrega, traumas que eu não sabia, né? Então, mas nem sempre a gente tem a chance de saber tudo, né? Da ancestralidade. Então, às vezes pode surgir Ainda essa bem, dúvida de como eu trato. Né? Seria muito pesado. graças ao bom pai. Então, às vezes pode surgir essa dúvida, tá? Mas como é que eu trato se eu não sei, né? Então, dá para tratar sem o saber consciente. É interessante isso. Obrigada, Eu vou, Roberta, da minha eu vou dúvida. trazer mais uma camada, Nalu, para trazer um pouco mais de clareza, né? Tanto para as pessoas que aqui são facilitadoras do RFA, quanto pessoas que passaram por esse tratamento, né? Resgate fractais. É uma ferramenta incrível, muito poderosa, faz com que a gente resgate coisas que a gente nem imagina que tem, né? E que bom que muitas vezes a gente nem sabe e continua às vezes não sabendo, porque às vezes o trauma é muito grande. Mas quando a gente se dispõe a fazer um movimento como esse que o Roberto está convidando, que é um movimento que lá atrás a gente teve acesso, o Arlindo que canalizou a técnica, inclusive, essa parte do mapa do ego, etc., é uma coisa que a gente estudou bastante, até para que a gente possa canalizar uma ferramenta que seja luminosa, né? E qual que é a diferença disso, né? A diferença é justamente a gente não vai precisar conhecer especificamente todas as histórias, todas as dores, mas a gente precisa alinhar o nosso pensamento
com o nosso sentimento, com as nossas emoções e ações, né? E quando a gente se depara com parar por um momento, analisar comportamentos, atitudes, coisas, fazer ali um propósito, e aí tá junto com um grupo de pessoas, e ter, mesmo que minimamente, uma coisa que não que a gente vai mudar tudo, mas algumas coisas. Então, todos os outros processos quânticos e até um pouco mais não conscientes, eu diria, né? Porque quem passa por um tratamento do resgate fractais recebe a melhora, tudo, mas não é tudo tão consciente, né? Então, a pessoa ela abre uma porta e uma condição de melhora exponencial. É como se ela saísse de um ponto e fosse para outro, porque ela começa a ter um pouco mais de clareza, né, de todas essas coisas que o Roberto trouxe. Então, assim, embora a gente não tenha toda a tangibilidade, a gente inclui coisas que nem passam pela nossa cabeça, né? E a gente sai um pouquinho, a gente começa a entender que a gente é um grão de areia na Via Láctea, que é a periferia do universo, de um universo que tem 7 bilhões de sóis e ao redor de cada sol, alguns planetas. Então, é um pouquinho, trazer um pouquinho para esse lugar. Você vê, essa aula que eu dei mais ou menos em 40 a 45 minutos, eu falando, né? 40 minutos. Imagina você ter esse nível de informação durante um dia, por exemplo. Multiplique, então, o que eu falei por 8. As informações que você vai receber sobre o teu processo de evolução, elas são tão grandes que você já começa lá no curso a entender onde está a tua trava, de família, de relacionamento, de profissional. Às vezes a gente não entende que nós temos vários tipos de comportamentos em relacionamentos diferentes, né? Tem afetivo, amoroso, familiar, profissional, e em cada um deles, às vezes, falta uma coisinha só. Então, essa pincelada que eu dei aqui hoje em 40 minutos, você vai fazer uma imersão de um dia, por exemplo, desse tema. Não tem como você não anotar 10 coisas que você tem que fazer. Não tem como, porque vai caindo a ficha para você entender seu processo. Mas que bom, Ana Lu, conto com você. Fazer o possível, viu, para fazer o curso. Vai ser um lugar bem legal, no Ipiranga. Psicologia da alma. O Ted está perguntando aqui, o curso do quê? Que ele acabou de chegar. Depois eu conto. Ele- Depois você É o conta. curso que eu perdi ano passado, que é uma vez no ano só. Semana já é daqui 2 semanas, a gente fala já já. Não perca essa encarnação. Não perca essa encarnação, meu filho. Porque nesse planeta não sei se vamos ter mais, né? Do jeito que a coisa Não, mas a Mislane fala estamos no assim, fim do tempo. a Mislane outro dia falou assim para mim, você imagina na última encarnação, vamos dizer que eu estava aqui na América do Sul, 100 anos atrás. Nossa, eu ouvi falar que lá na Índia tem guru, tem mestres. Como é que você ia até a Índia 100 anos atrás? Não tinha nem avião, nem carro. Não ia, Então, não ia. não Tudo ia. bem que você podia ter informações aqui dos indígenas dos Andes, enfim. Mas vocês têm ideia como facilitaram o processo de aprendizagem nessa atual encarnação? Por isso que eu falo, não perca essa encarnação. É Uma sinal encarnação. que todo coletivo espiritual precisa preparar a gente aceleradamente para algo maior, não é? É. Quem mais aí quer fazer o seu mapa da evolução? Quem quer fazer o curso? Pergunta aí que eu respondo. Fazer essa jornada de transformação de um dia e meio. Ou você pode demorar 30 anos também, como eu demorei. Todo mundo coçando a cabeça. E agora, José, né? Que história é essa, né? Mas é interessante como a gente não pensa cronologicamente, né? Como a gente às vezes não dá conta. Mas se a gente for pensar 200, 300 anos atrás, pior ainda, né? Quer dizer, talvez você tivesse passado uma vida inteira sem
saber que tinha esse tipo de coisa no outro continente, ou talvez a gente não, né, não teria acesso a um monte de coisas que agora a gente tem, né? Até 1930, né, que acho que foi quando foi inventados os antibióticos, a gente morria de gripe, de tuberculose, assim, por bobeiras, né? Por coisas assim que hoje a gente facilmente a gente consegue, né? Então, por que que todos esses processos foram acelerados, né? Toda essa tecnologia a gente está tendo nesses últimos 50 anos, nota que de 90, de 80 para cá, quanta coisa, quantas coisas tecnológicas avançamos. Não sei se humanamente avançamos, né? Nas qualidades humanas, a gente ainda falta muito, mas nas quantidades tecnológicas, de informação, de conectividade, de acesso à informação, de acesso a coisas para curas, também para doenças, é claro, né? O ser humano também. Mas é importante a gente fazer essas reflexões, né? Como que eu faria o meu caminho espiritual se eu tivesse há 200 anos atrás, sem internet? Talvez a coisa mais espiritual que eu achasse, talvez fosse um padre da minha igreja, se eu estou aqui no sul, ou se eu estou lá no continente asiático, talvez um budismo mais fechado, restrito, ou um hinduísmo, né, que tem a ver, ou até uma religião muçulmana. A gente não precisa nem ir muito longe, né? Mesmo As agora na religiões nossa dominavam, época, né? né? É. As religiões dominavam, sempre Uhum. dominaram, assim. E a gente está num momento que a gente pode fazer o religare sem uma instituição, né? Através da gente mesmo, fazendo, sei lá, oficinas, entendendo conceitos, pensando a respeito, expressando livremente sem ser condenados, né? Sem ser enforcados por isso. Então a gente tem uma liberdade de expressão muito grande. Então, quando a gente olha para todo esse processo, quer dizer, existe um plano muito grande para que todos nós cresçamos, né? Talvez falte só crescer nessas coisas mais simples, humanitariamente falando, né? Pequenos detalhes e ajustes, né? Ajustar um pouquinho da idade cronológica da alma, né? Como pessoa, como nos nossos familiares, nossos relacionamentos. Então, tem pequenas coisas aí para serem feitas, né? Mas e aí, pensando sobre todos esses aspectos que o Roberto colocou, 4 dicas, eu acho que são dicas boas para quem nunca pensou a respeito, começa a pensar nas 4 dicas. E se você já tinha feito essa reflexão, em algum momento da sua vida você já tinha pensado a respeito disso? Quem aí já pensou a respeito? O pessoal está com vergonha de falar. Ou está todo mundo gritando socorro internamente? Meu Deus, me dei conta, não sabia. A realidade caiu aqui na minha cabeça como um balde. Talvez isso, né? Mas não tem problema. Sempre é tempo. Reflete, vem na Sempre é próxima tempo. aula, vem na próxima aula, vem na outra aula, vai tendo essas informações cognitivas também. Vamos tirar uma foto para fazer um encerramento aqui, Mi? Podemos, e vai ter mensagem final, hein? E como dizia o ET Bilu, né? Buscai o conhecimento, né? Uma sátira, uma brincadeira, né? Mas buscai o conhecimento aí, porque o conhecimento liberta a gente, né? Quem quiser Foram abrir outros o vídeo aí filósofos para tirar aí, uma foto, e eu vou deixar aqui no. vou pôr a foto no grupo, hein? Quem não está no grupo, entra no Ah, grupo então. para receber o link das aulas. Eu vou Bom, vou deixar contar aqui até. nos comentários justamente o link do grupo, tá? é, Então, vou contar até 3, hein? 1, 2, 3. A foto está tirada. tá aí, registro lendário que nós tentamos.
Bom, vamos então encerrar com uma prática e uma mensagem final aí. Vamos lá. Quem puder, por um instante, por um momento, nesse primeiro momento, eu queria que você pensasse se você pudesse conversar com a sua alma, por que seja 5 minutos, se você pudesse conversar com a sua alma, o que você diria para ela? O que você perguntaria a ela? Então eu convido você a fechar os seus olhos por um instante, a respirar de forma profunda, até que talvez tenha um espaço entre um pensamento e outro, criando um espaço para acessar um pouquinho, conectar. Nesse pequeno espaço e momento, nos colocamos abertos e disponíveis para receber uma informação, uma inspiração, um insight, talvez um sorriso, um abraço de algo que é nosso. Nessa conexão tão genuína com a nossa essência, e utilizando a sua imaginação, imagine que na parte alta do seu tórax, no seu peito, existe uma esfera de luz luminosa e brilhante. E nela há também um lindo diamante que brilha, reluz, ilumina e tem a função de conectar o que você sente, ao que você fala, ao que você pensa e as suas atitudes no dia a dia. Devagarzinho a gente vai movimentando os dedos das mãos, piscando os olhos, nos conectando a esse momento presente, ao aqui e ao agora. Estando aqui, a gente vai, nesse instante, nos ver aí, se a gente consegue. Vou pedir para Vivian. Vivian, escolha uma mensagem, ó. 1, 2 ou 3. 3. Vamos ver. 3, ok? Certo? Yes. Muito bem. Lembrando que essa mensagem eu vou deixar lá no grupo para vocês, tá? E eu deixei o link aqui no chat. O nosso corpo físico é a nossa primeira moradia nessa vida. Sem ele, não podemos viver os nossos acordos espirituais. Valorize o corpo dele. Então, mensagem aí da nossa aula hoje, para encerrar
aqui tudo que a gente aprendeu. Uhum. E é isso. Espero que estejam todos bem e que seja uma excelente noite para todos. Ô, Vivian, você conheceu a gente como? Ô, Edu, Pelo. É, acho que tá Vivian fechado, Cardoso, Vivian. não é a Vivian Cardoso? Eu acho, Vivian? não tenho certeza. Tá o microfone fechado, Vivian. Mas tá bom. Gasperini. Gasperini, Vivian Gasperini. Então, mas você Bem-vinda. conheceu a gente como? Eu entrei no site do Instituto e vi o curso de vocês. Ah, bem-vinda. Ah, tá. Tá bom. Você já fez inscrição? Já. Ah, tá. Tá bom. Excelente, excelente. Puxa, conhecemos Então, você então, né? Tá bom. Eu também Alguma... agradeço. Ó, excelente, que eu vou bom, encerrar que a bom. gravação aqui. Vou encerrar.